E aí, a gente já parou para pensar como é que um fluxo de uns e zeros que viaja por um cabo ou até pelo ar se transforma numa foto perfeitinha, num e-mail sem erro nenhum no nosso dispositivo? Bom, existe quase uma mágica que acontece numa camada essencial das redes, a camada de enlace de dados. Hoje, a gente vai desvendar exatamente isso. Como essa camada pega conexões físicas, que por natureza não são nada confiáveis, e transforma elas numa via segura para nossa informação. A nossa jornada vai ter uma rota bem clara. Primeiro, vamos entender qual é o problema principal que precisa ser resolvido. Depois, vamos ver as soluções, passo a passo. Como se escolhe o tipo de serviço, como os dados são envelopados digitalmente e como os erros e a velocidade da transmissão são colocados sob controle. Ok, vamos começar a mergulhar nisso. A primeira coisa para entender é o grande conflito dessa história toda. A diferença entre o que se espera de uma conexão e o que ela realmente é. Olhando de fora, parece a coisa mais fácil do mundo, né? Um computador põe uns bits na rede, o outro pega do outro lado. Uma linha reta. Simples assim. Só que essa simplicidade é pura ilusão. E aqui está a pergunta que move toda a engenharia de redes. Se fosse moleza, não precisava de nada disso. Então, o que é que acontece de verdade nesse fio simples que complica tanto a nossa vida? E aqui está a dura realidade. Primeiro, canais de comunicação não são perfeitos, eles podem simplesmente corromper os dados. Segundo, a velocidade tem um limite, não dá para mandar um avalanche de dados de uma vez. E terceiro, leva um certo tempo para os dados chegarem no destino. São esses três fatores os grandes desafios que a camada de enlace tem que vencer. Então, como a gente começa a construir essa tal de confiabilidade? O primeiro passo é decidir quanta confiabilidade é realmente necessária. Porque, sabe, nem toda comunicação precisa daquele tratamento VIP. Agora, olha que interessante essa analogia com o correio, ela deixa tudo super claro. O serviço mais básico é que nem uma carta comum. A gente envia e torce para chegar. É o chamado melhor esforço. Já o segundo nível é tipo um aviso de recebimento. Para cada pacote enviado, se sabe se ele chegou ou não. E o serviço mais robusto de todos é como uma carta registrada com assinatura. Primeiro, se estabelece uma conexão segura e só aí os dados são enviados com garantia de que tudo vai chegar na ordem certa e sem duplicatas. Certo, o serviço foi escolhido. Agora, a gente precisa organizar a bagunça. Um fluxo contínuo de bits soltos não serve para nada. É preciso um jeito de agrupar esses bits em pacotes que façam sentido. E é aí que entra o enquadramento. Enquadramento é literalmente o ato de criar envelopes digitais. Cada um desses envelopes, que a gente chama de quadro, tem um endereço, que é o cabeçalho, a carta em si, que é a carga útil de dados, e um tipo de selo no final, o trailer. Essa estrutura é o coração da camada de enlace. E isso nos leva a um problema de engenharia bem complicado. Imagina um rio de bits fluindo sem parar. Como o computador que está recebendo sabe onde o envelope termina e o próximo começa? Se ele errar por um único bit, todos os dados que vêm depois viram lixo eletrônico. Para resolver isso, foram criadas várias técnicas bem engenhosas. Algumas usam uma contagem de bytes logo no começo do quadro. Outras usam bandeiras ou flags para marcar o início e o fim. Tem até métodos que inserem bits extras para não dar confusão ou que usam sinais da própria camada física. E esse slide aqui ilustra uma dessas soluções de um jeito brilhante. Olha só a técnica de byte stuffing. Se por acaso os dados tiverem o mesmo byte que é usado como bandeira, o remetente, muito esperto, insere um byte de escape, o ESC, bem antes dele. O receptor vê o ESC, remove ele e entende que a bandeira seguinte é só parte dos dados e não o fim do quadro. Genial, né? Ok, com os nossos envelopes digitais todos organizadinhos, a gente encara o próximo desafio. O que acontece quando eles se perdem ou, pior, chegam danificados no meio do caminho? Então, o ponto crucial agora é este. Não é só enviar. É preciso um sistema para garantir a entrega e a integridade. O objetivo é que os dados cheguem sem nenhum erro e que não cheguem em duplicidade. Para fazer isso, existe um kit de ferramentas fantástico. O receptor manda confirmações, os famosos ACKs. O remetente usa temporizadores para não ficar esperando para sempre por um ACK que talvez nunca chegue. E cada quadro ganha um número de sequência, tipo um código de rastreio, para evitar qualquer confusão com quadros duplicados ou que chegam fora de ordem. E quando um erro acontece, existem duas abordagens principais. A detecção de erros é como dizer, opa, esse envelope chegou rasgado, me manda outro. É uma ótima solução para canais bons, como fibra óptica. Já a correção de erros é mais sofisticada.
É como ter informação extra no envelope que permite reconstruir a parte que rasgou, sem precisar pedir um novo. Isso é vital para canais mais instáveis, como o Wi-Fi. E o padrão ouro para detecção de erros hoje em dia é o CRC. Não precisa entrar na matemática pesada, mas a ideia é genial. Os bits do quadro são tratados como um polinômio gigante. Uma operação matemática gerar uma soma de verificação bem pequena. Se um único bit mudar no caminho, a conta lá no receptor não vai bater. É um método incrivelmente eficaz. Mas o quão eficaz? Pensa só, o CRC de 32 bits usado em tecnologias como Ethernet e Wi-Fi é tão robusto que ele consegue detectar todas as rajadas de erro de até 32 bits. Isso quer dizer que um pico de ruído que corrompa 32 bits seguidos vai ser pego, sem falha. É uma garantia de integridade realmente impressionante. Chegamos ao nosso último problema, que não é menos importante. Já temos quadros e um sistema para corrigir erros. Mas e se o remetente for muito, mas muito mais rápido que o receptor? Essa citação da fonte é perfeita, né? É para a gente visualizar a cena. Imagina um servidor gigante tentando mandar uma página web inteira para um smartphone. É exatamente como tentar encher um copo d'água com uma mangueira de bombeiro. O coitado do celular simplesmente é inundado de dados, fica sobrecarregado e não consegue processar tudo naquela velocidade. E aí, os quadros começam a se perder. Para evitar esse afogamento digital, a gente precisa do controle de fluxo. São basicamente regras que funcionam como um semáforo, garantindo que o remetente só envie mais dados quando o receptor estiver pronto para recebê-los. E a forma mais comum de fazer isso é com o feedback. O receptor basicamente vai dizendo para o remetente: ok, pode me mandar mais uns 5 quadros, ou então, calma aí, segura um pouco que eu estou ocupado. Essa conversa constante mantém o fluxo de dados num ritmo que seja sustentável para os dois lados. Então, para resumir a nossa análise, a camada de enlace é a grande arquiteta da confiabilidade na rede. Ela pega um fluxo de bits bruto, caótico, e através do enquadramento, do controle de erros e do controle de fluxo, ela constrói uma ponte de comunicação sólida e segura. É em cima dessa ponte que todas as outras camadas da internet conseguem trabalhar. E aqui fica uma reflexão final. Tudo que a gente viu hoje se aplica a duas máquinas que estão conectadas diretamente. Mas a internet, ela conecta bilhões de dispositivos, passando por inúmeras redes diferentes. Que conjunto de regras, ainda mais complexo e genial, torna possível essa comunicação em escala global? Bom, isso já é uma história para a próxima camada.